Olá, tudo bem com você? Estamos lendo neste momento, no projeto Reavivados por Sua Palavra, o livro de Ezequiel. Terminamos Jeremias, Lamentações, foi realmente uma leitura muito proveitosa, muito interessante, e agora estamos em Ezequiel, e por sinal começou de um jeito já de tirar o fôlego, como se diz. Capítulo 1, Ezequiel tem uma visão de Deus em seu trono, é um capítulo muito bonito, muito interessante, porque mostra que apesar das dificuldades pelas quais o povo de Deus naquele tempo estava passando, as lutas, a perspectiva ali do cativeiro em uma terra estranha, apesar de tudo isso, Deus deu um recado muito claro para o profeta e por extensão para todo o povo, dizendo que ele estava sentado no trono do universo, governando o universo, tinha as rédeas da história na mão, e que, portanto, eles não precisavam ter medo do futuro. Eu creio que essa mensagem ela é muito forte para nós hoje também. Leia o capítulo 1 de Ezequiel com oração, leia com calma, e procure perceber que Deus também está dizendo para nós hoje que apesar da pandemia, apesar das mortes, apesar das dificuldades, das lutas pelas quais passamos, da perspectiva do desemprego, da doença, Ele está sentado no trono de Safira. Deus está governando o universo e nunca deixou de governá-lo. Deus está conduzindo a história e em breve Jesus voltará. Interessante que nessa visão aparece ali o arco-íris sobre o trono, o que remete à aliança de Deus, ao concerto, ao pacto que Deus fez com o seu povo. E quando Cristo voltar, é dito no Apocalipse que esse arco-íris aparecerá sobre seu trono também. Ou seja, Deus nunca mudou seu plano para com aqueles que o seguem, aqueles que confiam nele. A aliança de Deus não será rompida. Deus é fiel. E hoje nós lemos o capítulo 8. Eu quero fazer já aqui, aproveitar para divulgar a você um canal que eu tenho no Telegram, na rede social Telegram, e ali você pode se inscrever e receber todos os dias as reflexões que eu faço com base na leitura do dia do projeto Reavivados por Sua Palavra. Eu posto ali algumas artes, alguns cartões ali que eu preparo com carinho, com frases tiradas da leitura do dia, do capítulo do dia, e também coloco ali alguns insights que eu extraio da leitura devocional de cada capítulo. Estamos hoje, como eu disse, no capítulo 8 do livro de Ezequiel. Quem sabe não seja um bom propósito você começar a partir de agora e iniciar e prosseguir ao longo do próximo ano, 2021, uma leitura sistemática da Bíblia, uma leitura devocional de cada capítulo. Faça uma oração primeiro, procure um local tranquilo em sua casa, se for de manhã ou à noite, um momento em que você tenha assim um pouco de tranquilidade para abrir a Bíblia e pedir a Deus que o ajude a extrair dali a lição que Deus quer lhe mostrar, a inspiração, a motivação, a iluminação para a sua vida, que o texto bíblico abra a sua mente e o aproxime de Deus. Reavivados por Sua Palavra, eu sou entusiasta desse projeto desde o começo, já estamos aí na terceira etapa desse projeto. Durante 3 anos, lemos toda a Bíblia, um capítulo por dia. É um projeto muito interessante, que foi desenvolvido, criado e tem sido motivado pela Igreja Adventista Mundial, e milhares, talvez milhões de pessoas têm participado desse projeto, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia. E realmente faz muita diferença. Eu quero convidar você a se unir a esse projeto. E lá no meu blog, outraleitura.com.br, tem um bannerzinho lateral com o título A Carta. Se você clicar ali, vai para um canal em que são colocadas todas as minhas reflexões diárias. Eu gravo todos os dias um áudio, bem cedinho, todas as manhãs eu gravo um áudio, fazendo aí um resumo de cada capítulo, e irmãos bondosamente têm feito isso voluntariamente, assim como eu faço isso voluntariamente, também esses irmãos que têm esse canal, Reavivados por Sua Palavra, fazem também esse trabalho voluntário, e transformam esses áudios em pequenos vídeos, e são colocados ali naquele canal. Então, de Gênesis até Ezequiel, está tudo lá. Você pode, então, buscar no canal qualquer capítulo desses aí, de Gênesis até aqui, até Ezequiel, e você vai encontrar ali essas reflexões breves, 2, 3 minutos no máximo, cada dia uma reflexão nova.
Eu estou gravando esse vídeo aqui por dois motivos. Primeiro, para divulgar esse projeto, para incentivá-lo a se unir a esse projeto, Reavivados por Sua Palavra, para ler a Bíblia todos os dias. Eu tenho certeza de que Cristo está vindo, Jesus está voltando e vai voltar em breve. E nós precisamos, como nunca antes, ter uma experiência real com Deus e um conhecimento mais profundo de Sua Palavra, para não sermos enganados pelas armadilhas, né? Não sermos pegos nas armadilhas de Satanás nesses últimos dias, por ideias estranhas, por ideologias que têm invadido a igreja, o mundo e dominado a mente das pessoas. Nós precisamos, como nunca antes, de clareza mental. Precisamos que a verdade nos liberte, como está em João 8,32. Precisamos de discernimento para identificar o que é o erro, o que é a verdade, e, obviamente, abraçar a verdade, amar a verdade, como diz a Bíblia. Então, mais do que nunca, precisamos realmente de uma experiência profunda nas coisas de Deus, e isso começa por ler a Bíblia. Bem-aventurados aqueles que ouvem, que leem e que praticam as palavras dessa profecia. Eu estou citando aqui agora Apocalipse capítulo 1. E quero aproveitar também para convidar você para participar da série que eu estou preparando e que vai começar no primeiro fim de semana de fevereiro, lá no NASP Campus São Paulo. Eu vou gravar ali, eu vou estou preparando, estudando de novo Apocalipse. Tem sido uma aventura maravilhosa reler esse livro, já li várias vezes, estou estudando agora para preparar uma série evangelística, homilética, serão pregações com base nos principais blocos do Apocalipse. Começa no primeiro fim de semana de fevereiro e se estende por 8 domingos ali no NASP. E você poderá acompanhar a transmissão pelo canal da Igreja UNASP São Paulo. Igreja UNASP São Paulo, todos os domingos de fevereiro e março. Serão 8 domingos, tá bem? Bem-aventurados os que leem a palavra de Deus. E nós vamos, então, neste momento, fazer uma reflexão, porque o capítulo 8 aqui de Ezequiel, assim como o capítulo 1, me impressionou muito. É realmente um capítulo tremendo, um capítulo marcante, impressionante. E eu quero destacar aqui alguns trechos da leitura de hoje, do capítulo 8, para a nossa reflexão. Mas antes quero convidar você a fazer uma oração comigo, porque toda vez que abrimos a palavra de Deus, nós precisamos pedir a orientação daquele que a inspirou, o Espírito Santo. Veja que privilégio. Nós podemos ter o autor do nosso lado. Dificilmente você consegue ler um livro tendo o autor por perto, não é verdade? Ainda mais do seu lado, para poder explicar coisas que talvez não tenham ficado tão claras para você na leitura do livro. Com a Bíblia é diferente. Quando nós a lemos e oramos a Deus, nós podemos pedir que o autor dela, o verdadeiro autor é o Espírito Santo, que usou os autores, seres humanos. O verdadeiro autor, ele vem ao nosso lado para nos ajudar a compreender aquilo que ele mesmo inspirou na mente dos autores humanos. Não é um privilégio? Tremendo, né? Vamos orar a Deus, então, pedir que o Espírito Santo nos abra o entendimento? Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado pelas verdades, pelos princípios, pelos valores que aprendemos nela. Neste momento, eu te peço, Senhor, que Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, esteja conosco, esteja com esse amigo, essa amiga que está acompanhando este vídeo. Abra nosso entendimento para que possamos compreender a Tua mensagem no capítulo que vamos estudar agora e que possamos ter forças de Ti para colocar em prática aquilo que vamos estudar e que vamos aprender. Abençoa, Pai, cada pessoa que está acompanhando este vídeo. Ajuda, Senhor, para que possamos enfrentar o próximo ano, não sabemos como será. Não podemos nem dizer, talvez, feliz ano novo, porque não sabemos o que vem pela frente. Mas uma coisa é certa, a proximidade da volta de Jesus, sim, nos enche de alegria. Portanto, Pai, te pedimos um ano abençoado, um ano com mais presença de Deus em nossa vida, Tua presença em nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 8 de Ezequiel, ele começa aqui com uma descrição maravilhosa, tremenda. Eu creio que o profeta teve dificuldades aqui para descrever o ser majestoso que ele viu, e é frequente isso na Bíblia, né? Não seria diferente hoje também. Se tivéssemos uma visão do Deus glorioso, como descrever isso em palavras? As palavras certamente nos faltariam, como aconteceu também aqui com o profeta. Ele diz assim: no 6º ano do 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim,
aconteceu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Portanto, ele está dizendo que a mão de Deus, a mão do Senhor, Yahvé, veio sobre ele. Olhei e eis uma figura como que de um homem. Então ele está vendo ali uma figura antropomórfica, né? Humanoide, digamos assim, né? Ele vê uma figura humana, como de homem. Não era exatamente um homem, mas a aparência de homem, com mão, inclusive. Do que parecia ser da sua cintura e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima como o esplendor do metal brilhante. Nós vemos que Daniel e depois João no Apocalipse também vem ali Jesus com uma descrição parecida com essa, né? Com olhos de fogo, com pés como de metal polido, né? Uma figura gloriosa. E como eu disse, difícil de descrever em palavras humanas. Os autores tentam comparar com algumas coisas para tentar mostrar mais ou menos o que eles viram, mas uma coisa fica muito clara: tinha mãos, tinha uma aparência humana, embora fosse radiante e gloriosa, né? Como o resplendor do metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão, veja mais uma vez aqui a figura humana, antropomórfica, né, digamos assim, e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Quem Ezequiel viu? Um ser que tinha mãos, um ser que tinha aparência humana, um ser glorioso, que na Bíblia sempre revela aí a descrição de Deus mesmo, Deus em glória, mas ele diz que é o Espírito Santo de Deus é que o tomou para revelar coisas impressionantes. Portanto, esse começo aqui do capítulo 8 de Ezequiel reafirma a verdade bíblica que Ellen White, uma autora que nós adventistas valorizamos muito também por ser inspirada por Deus, afirma também que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Na Bíblia essa verdade é muito clara, especialmente quando chegamos ao Novo Testamento. Jesus o chama de o outro consolador, né, o Paracletos, aquele que está do lado de alguém para ajudá-lo, o seu advogado. O Espírito Santo é apresentado no Novo Testamento como alguém que chora, se alegra, envia os discípulos. Portanto, ele tem todas as características de uma pessoa, além de ser divino. Lá em Gênesis mesmo, nós já vemos o Espírito Santo ali mencionado no primeiro capítulo de Gênesis, na criação. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis traz Deus o Pai, traz o Espírito Santo, e depois João, no capítulo 1 de seu Evangelho, diz que Jesus era o Verbo, estava com Deus, era Deus e criou todas as coisas. Portanto, a Trindade, a divindade triuna, já está presente lá no Gênesis. No Apocalipse, ela aparece claramente também, do primeiro ao último livro da Bíblia aparece essa verdade. No Apocalipse, a esposa, o Espírito e a noiva, né, a igreja, dizem, vem. Portanto, para convidar alguém para alguma coisa, tem que ser uma pessoa. E o Espírito Santo aparece o tempo todo ali convidando, tocando o coração, realizando sua obra. No Apocalipse, a gente vê claramente a Trindade também. Vemos ali o Pai, vemos ali a divindade de Jesus muito clara, porque ele é o Alfa e o Ômega, né? Ele é o primeiro e o último, ele é Deus. Nós vemos a divindade de Jesus ao longo de toda a Bíblia, e se ele é Deus, ele é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade, se Jesus não teve começo nem fim, e Ellen White diz que ele não tem vida emprestada, nem derivada, ele é Deus pleno, eterno. É dito depois lá pelo mesmo João no seu Evangelho, registrando as palavras de Cristo, que ele enviaria um outro Consolador, e a palavra ali é alós no grego, não heteros, porque heteros ou hétero é alguém de uma natureza diferente, né, como homem e mulher. Mas a palavra alós, usada pelo autor, por João e por Jesus, claro, ela quer dizer alguém da mesma natureza, da mesma essência. Portanto, o Espírito Santo, aquele que vem para ser o outro Consolador, é um ser que tem a mesma essência de Jesus. E como Jesus é um Consolador pessoal, aquele que vem em lugar dele só poderia ser também um Consolador pessoal. Enfim, há muitas e muitas evidências bíblicas de que há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo, a fórmula batismal de Mateus, finalzinho do livro, apresenta isso também, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse é um texto genuíno, é um texto real. Eu tenho no meu blog, por exemplo, uma postagem, um texto que explica bem isso aí, Mateus 28, a fórmula batismal. E Ellen White afirma que essas palavras foram proferidas pelos lábios de Cristo. Portanto, são plenamente inspiradas. A fórmula batismal trinitariana
é plenamente inspirada, foi proferida por Jesus. E ali apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo como co-iguais, co-eternos, o mesmo poder. Não são a mesma pessoa, são um Deus, são Jeová. Deus, o Deus bíblico, ele se manifesta em três pessoas distintas, porém eternas, todo-poderosas. Muito bem, e aqui em Ezequiel nós vemos a descrição do Espírito Santo como um ser real, um ser com aparência humana, glorioso, tendo inclusive mãos, e é ele quem leva Ezequiel em suas visões. Então, essa verdade fica muito clara já no início aqui do capítulo 8. Agora, que visões foram essas que ele concedeu ao profeta? Foram coisas bastante dramáticas, né? Eu vou ler só alguns versos aqui para vocês, para perceberem que realmente foi uma visão triste, inclusive. O Espírito Santo, então, fala ao profeta, dizendo: veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário. As abominações que o povo de Israel estava fazendo no próprio santuário estavam afastando Deus dali. Deus é um cavalheiro, ele bate a porta, espera que a gente abra para poder entrar, para fazer parte da nossa vida, mas quando as pessoas rejeitam a Deus, ele não força a situação. Cavalheirescamente, ele se afasta para que as pessoas possam colher também os resultados desse afastamento de Deus. Talvez seja a única forma de alguns se arrependerem de sua conduta, de seu caminho perigoso. Entre aqui na casa de Deus, entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Esse é o verso 10. Ezequiel vê ali que eles estavam então contemplando animais impuros, né, ídolos, coisas abomináveis sendo feitas na própria casa de Deus. Diz mais o Espírito Santo: filho do homem, ele está se referindo aqui a Ezequiel, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Aqui os próprios líderes espirituais estavam cometendo pecados, abominações às escondidas, achando que Deus não estava vendo tudo. Lembre-se, Deus está no seu trono, Deus vê tudo, Deus é onisciente, e obviamente que ele está contemplando sim as abominações que se fazem, e muitas vezes em nome da religião. Isso que é o mais triste, porque aqui eram líderes religiosos, estavam cometendo abominações e pecados, embora na aparência se mostrassem religiosos. Esse capítulo fala de hipocrisia também, de pessoas que, embora talvez estejam servindo na casa de Deus, estejam trabalhando na obra de Deus, mas têm lá seus pecados, têm lá suas heresias prediletas, acariciadas, mantêm suas ideias abomináveis, impuras e praticam seus pecados às escondidas. Esse capítulo denuncia esse tipo de conduta, esse tipo de prática, e depois diz o que Deus fará com esse tipo de coisa, né? Você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas. É o que ele denuncia aqui. Depois mostra aqui no verso 14, mulheres assentadas chorando pelo Deus Tamuz, chorando por um Deus falso, né? um Deus criado por seres humanos, pessoas que muitas vezes se emocionam por um filme, uma série, um time de futebol, mas são indiferentes para com Deus, para com os pecados que se cometem no mundo, para com a situação desse mundo triste que caminha para a destruição. Infelizmente, seus sentimentos, suas emoções foram manipulados de tal maneira que eles se emocionam com coisas banais, coisas sem sentido, e deixam de ser tocados por aquilo que realmente faz sentido, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela condição do mundo, como eu disse. Que Deus coloque nossos sentimentos em ordem, os alinhe com aquilo que deve ser a prioridade da nossa vida. Homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste adoravam o sol. Quando o ser humano dá as costas para Deus, quando o ser humano dá as costas para a verdadeira adoração, é isso que acontece. Ele passa a adorar a criatura em lugar do Criador. Ele passa a adorar coisas em lugar de Deus, o único que pode ser adorado, que deve ser adorado. Não dê as costas para Deus. Não dê as costas para a verdade, para o templo de Deus. Olhe para Deus. Muita gente hoje, talvez até sem saber, esteja adorando o sol, né? Qual é o dia chamado Sunday, em inglês, ou Sonntag, em alemão? Que dia foi colocado no lugar do verdadeiro dia de guarda, o sábado, do quarto mandamento, da lei de Deus, lá em Êxodo capítulo 20? Que dia usurpou a qualidade de dia do Senhor, o dia da família, o dia da criação?
ou Sunday, muita gente hoje tem adorado o sol sem saber. Que Deus abra os olhos dessas pessoas sinceras para que elas se voltem para o Criador, para o Deus do templo verdadeiro, para o Deus Criador do universo. E o adorem segundo o que a Bíblia diz. Leia com atenção Apocalipse 14, 6 e 7, por exemplo. Ali há um chamado à verdadeira adoração que envolve, sim, santificar o sábado, o memorial da criação. Quando guardamos o sábado, damos as costas para a criatura, para o sol, para a lua, para as estrelas, e nos voltamos para Deus, porque esse dia celebra a criação da vida neste planeta em 6 dias literais de 24 horas, tendo sido reservado então o Shabat, o sábado, o 7º dia, para esse descanso contemplativo, para essa volta para Deus. Dê as costas para a idolatria e volte para Deus. E o capítulo termina dizendo assim, no verso 18, os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Pode parecer que Deus hoje também está em silêncio, que Deus hoje não está vendo as coisas que acontecem neste mundo, as abominações que se cometem por aí, até feitas por líderes religiosos, né, muitas vezes, mas Deus está vendo sim. E aqui, como Deus disse que iria punir essa atitude, essas práticas, ele também vai punir este mundo. Um dia ele virá. O juízo de Deus terá fim. O juízo final acontecerá. E nós temos que fazer com que as pessoas saibam disso. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, Deus é paciente. Ele foi muito paciente com Israel do passado, tem sido também com este mundo, com a sua igreja, mas haverá um dia de acerto de contas. E nós precisamos estar preparados para isso. Precisamos ser como Ezequiel, não como esses líderes que estavam afastados de Deus. Temos que imitar Ezequiel. Temos que viver em comunhão com Deus. E a única solução para nos levantar neste mundo caído é permitir que a mão do Espírito nos erga. Permitir que Deus nos levante. A única solução para vermos as abominações que são cometidas, e muitas vezes nós também acabamos cometendo, é permitir que o Espírito Santo nos mostre tudo isso. Nos abra o entendimento. Vamos pedir que Deus nos dê um ano novo diferente. Que 2001 seja um ano de visão espiritual aguçada. Que nós possamos identificar nossos pecados e ajudar outros pecadores também a identificar aquilo em que precisam mudar. Pregar o evangelho verdadeiro, não as abominações, não as ideias, ideologias pagãs, errôneas, que afastam de Deus, mais afastam de Deus do que aproximam as pessoas dele. Que possamos banir do templo, da casa de Deus, as abominações que são cometidas muitas vezes, as heresias, as práticas antibíblicas, e nos voltemos para Deus. Quero terminar orando mais uma vez com você e pedindo que Deus nos ajude realmente a viver uma vida santa, uma vida pura, de acordo com a palavra dele. Bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa leitura do capítulo 8 de Ezequiel. Possamos prosseguir lendo todos os dias a Tua palavra, para ser alimentados por ela, para identificar aquilo em que precisamos mudar e com o Teu poder mudar. Dá-nos, ó Deus, as Tuas bênçãos, ajuda-nos a corrigir aquilo que tem que ser corrigido em nossa vida, e que 2021 seja um ano de bênçãos espirituais, de mais proximidade e comunhão contigo, e especialmente de mais proximidade da volta de Jesus, a solução definitiva para todos os nossos problemas e do mundo. Dá-nos a Tua paz, nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você e para sua família também. Desejo as bênçãos de Deus todos os dias.